Torcida do Sport, bota o hino da máquina, torcedor. Aqui eu vou falar também de arbitragem. Vou mostrar para vocês atualmente o que está acontecendo, as arbitragens, os erros de arbitragem. Vou mostrar aqui só dois, porque se fosse aqui no Pernambucano estaria todo mundo metendo pau. Dirigente, cartola, do tiro de ferro também. Todo mundo estaria metendo pau. Mas veja a arbitragem lá próximo da CBF, próximo da comissão de arbitragem. Veja os erros de arbitragem capitais, favorecendo um ao Fluminense contra o Volta Redonda e o outro ao Flamengo. Veja os erros de arbitragem. Mostra esse vídeo aqui, segura aí que eu vou mostrar esse vídeo. Antes eu vou mostrar aqui, torcedor, talvez o erro de não fechar com a Globo por causa de 1 milhão. A Globo chegou junto, mas esse negócio de vamos ser diferente. A Globo às vezes paga mais. Por exemplo, pagou mais ao Flamengo no Campeonato Carioca porque foi feita uma pesquisa, 60% da audiência lá no Rio de Janeiro era os telespectadores, era da torcida do Flamengo. Então você tem que forçar a sua torcida, não reclamar de coisas técnicas das operadoras de transmissão, porque elas estão dando uma cota diferente, não pode ser igual, né? Não podia ser igual, aí vai por quem está trazendo mais audiência. Então trabalhe para o esporte, para nosso time trazer mais audiência. E se for do Náutico reclamando, trabalhe para o Náutico trazer mais audiência, trabalhe para o Bahia trazer mais audiência, não ficar reclamando porque a Globo está pagando mais a um, a outro. São critérios técnicos, torcedor. É aventurança, às vezes, assinar com o que não tem tempo no mercado. A Globo tem tempo no mercado, entendeu? Mas aqui, mesmo assim, por exemplo, no YouTube, que é uma coisa, não é oficial, é uma coisa independente, é uma comunicação independente, são comentaristas independentes, assim como a pessoa que vos fala. Então, tem um comentarista realmente do sul, do eixo Rio-São Paulo, que elogiou o esporte, analisando o esporte como deveria a Globo estar fazendo. Talvez o erro de algum comentarista da Globo não está enaltecendo o esporte, às vezes está enaltecendo o Fortaleza, porque o esporte não assinou com a Globo o contrato da Série B. E a Globo vai ficar fora da Série B. Entendeu? Ela não pode pagar a audiência da Série A com a audiência da Série B, apesar que tem clube grande, feito Sport e Atlético de Goiás, mas o resto não tem grande expectativa no Brasil de torcida assistindo, só mais local. O que mais impressiona no esporte é o volume ofensivo que esse time apresenta. E daí tem uma questão que o Anderson Moreira, que foi contratado para essa temporada, soube aproveitar bem as características dos jogadores. O centroavante costuma ser o Wagner Love, que é um centroavante, faz gols, mas sempre foi um jogador que se movimenta muito. Ele é um jogador da época que os times jogavam com dupla de ataque, né? Então ele não era só a referência para um outro que ficava circulando. Não, muitas vezes ele que circulava para um atacante de referência ficar. E ele sempre foi um jogador que voltava muito para arrancar. Então ele é um jogador que ele se movimenta não só pelos lados, mas volta muito. Então ele abre espaço para companheiros entrarem. Então ele é um jogador que é difícil da marcação adversária seguir. Tem a grande revelação do esporte desde o ano passado, que é o Luciano Juba. O Luciano Juba era lateral de origem, mas agora virou um meia, então ele chega porque ele tem uma chegada muito boa na frente, né? Ele já chegou a jogar de meia centralizado e de meia esquerda, né? Do meia aberto pela esquerda. É um jogador que chega bem na frente, tem dado muita assistência e feito muito gol. Tem o Labandeira,
também é outro jogador que movimenta bastante. O jogador pode jogar como centralizado no ataque, pode jogar pela direita. Então, e o Jorginho, que foi uma grande sacada de mercado do Sport. Um jogador que tem uma chegada boa na frente também, movimenta bastante, tem uma chegada boa no ataque. Com esses 4 jogadores, o Sport está aqui muito, muito móvel e que o Henderson conseguiu sacar como usar esses jogadores. E esses jogadores conseguiram sacar também a ideia do Henderson. Tanto que o próprio Henderson, depois do último jogo contra o Santa Cruz, elogiou o elenco por ter entendido rapidamente, ter pegado rapidamente as ideias dele, e o Sport se encaixou rápido. Então é um time que tem um volume de jogo muito grande, é um time que ataca muito. É um time que às vezes perde muito gol, tá? Também isso é verdade. Ataca muito e às vezes não faz tanto gol quanto poderia. Mas é um time que tem um volume ofensivo muito grande. Então preste atenção, torcedor. O que eu quero dizer é que eu estou muito preocupado, torcedor. Eu sei que para fazer SAF, para uma SAF comprar um clube, ela quer saber todos os débitos. Para não levar o fumo que Ronaldo Fenômeno levou no Cruzeiro, pensando que era 350 milhões. 350 milhões o débito do Cruzeiro. Não era. Ficou no apuro ao fundo, o débito do clube era de 1 bi. E lá tá com problema lá também de justiça em cima dele, de Ronaldo Fenômeno, que agora é o dono, né, majoritário. Então, como eu acho que foi um cartola do Náutico disse que o Náutico mas o Náutico estava para ser leiloado várias vezes, todo ano era leilão do Náutico de jogadores antigos, apesar de um jogador, um processo antigo. Agora chegou 9, 10 processos, Yuri Duski 3 já foi liquidado, mas ainda tem processo de leilão. Então o Sport vai entrar nesse processo, eu acho que vai pedir depois, com o tempo, recuperação judicial, porque vai ver todos os débitos, isso facilita o comprador. Quando você pede uma recuperação judicial de 6 meses, geralmente são um período de 6 meses, vendo todos os seus débitos, todo quem você está devendo, todo o pessoal que você deve, imposto, banco, justiça do trabalho, vendo tudo, né? Aí o comprador vê, é X de débito, então vou comprar e vou deixar uma margem aqui para trabalhar com um negócio, comprar jogadores no mercado do futebol, negociar jogadores, enfim. A partir das 7 da noite. Grande Marivaldo! Juntamente com o E também tem que ver a base. A base quer saber quanto vale a base, né? A base do Sport é milionária. Então, torcedor, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A pressão está um pouco alta, está 22 de 14. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o perigo da SAF estar comprando uma empresa na ação que tem uma ação judicial, ela vai vir pejorativa. Ela vai querer pagar pouco, porque sabe que uma recuperação judicial, quando acaba os 6 meses, aí, meu amigo, é uma pré-falência, que aí você vai ter que pagar tudo à tona, meu irmão. Tudo à tona, com juros e correção monetária. É isso aí, torcedor. Então, às vezes, um clube que está em ação judicial, o comprador vai dizer, vou pagar, você está em ação judicial, você está encurralado. E às vezes, então, talvez seria interessante articular economicamente outras saídas para o esporte. O melhor seria se o Sport estivesse na Série A, né, que era 90 a 100 milhões, né, só da Globo, né, dava para pagar um monte de coisa e não está sendo leiloado aí por 30 a 40 milhões, alguns compartimentos do clube. Enfim, torcedor, o que eu quero dizer, agora uma coisa que me preocupou foi que alguns Carreiras, Renan fez um trabalho bom no Atlético Goiás, mas Renan Santos, ele não está mostrando confiança. A mesma coisa, a gente vai cometer o erro de não ter subido, porque por Carreiras, Augusto Carreira, por Joyce e Anísio, Saulo estava preparado para a saída de Maílson, e não estava. A gente perdeu o acesso. Por isso que ele está afundado agora em leilão e tudo. Porque se a gente tivesse na Série A, a gente tinha renovado com Maílson, tinha renovado com Juba, tinha pago o staff de Juba, luvas para uma outra renovação, não teria pagado um monte de débito para não estar sendo com ameaça de leilão. Isso é muito horrível para o esporte. Isso é muito triste para um clube como o Sport, torcedor. Então, que a gente viu uma declaração de querendo blindar, não. A gente quer a verdade. Se Jordan está melhor do que Renan, tem que ser titular. Não segurar porque está no contrato e ele tem que ser titular, ou o que seja, ou porque gosta do treinador, porque algum dirigente gosta dele, ou tem alguma participação aí na venda dele, não, do Renan Santos, não. A gente vai jogar porque não subir é o prejuízo. Tudo que está acontecendo com o esporte, ações judiciais, leilões, não renovou com o Maílson, não renovar com o Juba, não reforçar o time com mais qualidade ainda do que já está, porque não subiu.
Então a culpa de que não subiram, a culpa de não ter subido foi da direção, da comissão técnica de futebol, de Claudinei, do goleiro que insistiram, de Joyce, o treinador de goleiro, que disse que Saulo estava preparado, e Carlos Eduardo também, que era o segundo, nenhum dos dois estava preparado, e Carlos Eduardo não tinha chance, não tinha oportunidade de botar um goleiro totalmente despreparado, como querem fazer com o Renan. Comenta aí, dá o like, se inscreve nessa comunidade do Leão. Você vê o time para essa partida com o Santa Cruz novamente? O bom é que a gente pode melhorar o que nós erramos, o que nós fizemos de errado dentro da partida. Tanto nós quanto eles podem analisar melhor o adversário, né? Porque tem jogado já um primeiro jogo e em um curto espaço de tempo já vamos jogar o segundo. Competições diferentes sim, mas o objetivo vai ser igual. Nós vamos pro jogo para fazer de tudo para vencer. Nos dá uma condição muito boa dentro da Copa do Nordeste. É o nosso objetivo, tentar essa classificação em primeiro lugar, tentar já conquistar uma classificação antecipada. Então